Se você pudesse reduzir algum manejo na sua granja amanhã, qual que você tiraria? Manipulações repetidas ou imprevisibilidade de resultado? Eu estou recebendo dentro do estúdio AgriNews Play o Dr. Giovanni Marco Stingelin, que é diretor técnico da Farmabase. O objetivo da nossa conversa é destrinchar como engenharia de formulação e execução de campo podem encurtar caminho entre decisão e efeito prático. E o que costuma aparecer primeiro nos números quando o manejo acerta. Seja bem-vindo, Dr. Giovanni. Muito obrigado pelo convite, Priscila. Vamos lá. Quando a granja sai do trilho, onde que a imprevisibilidade costuma aparecer primeiro e quais sinais mensuráveis de alerta cedo você priorizaria antes de qualquer intervenção? Ótimo. O Brasil tem um status sanitário diferenciado. Se a gente for analisar e comparar a nossa produção com outros países aí de grande produção, como China, como Estados Unidos, a gente é negativo para doenças bastante importantes, como PIRS, PED, TGE. Mesmo assim, nós temos desafios consideráveis no Brasil. Então, podemos citar vários aí, como influenza, alguns casos de circovírus e as doenças bacterianas secundárias que podem causar problemas sérios, incluindo mortalidade. Previsibilidade não é algo muito fácil para um animal de vida longa como o suíno. Porém, há situações que são importantes de serem mensuradas, como, por exemplo, o consumo de água. Esse é um ponto bastante interessante, né? Se a gente tem um hidrômetro que a gente consiga medir a quantidade de água consumida por dia, e hoje a suinocultura já tem disponível para uso algumas tecnologias que são os painéis de controle, né, de diferentes marcas, que já conseguem ali dar uma noção exata de consumo de água. Isso já dá uma ideia para nós se a coisa está indo bem ou se a gente tem alguma enfermidade na propriedade que faça com que os animais diminuam o consumo de água, consequentemente o consumo de ração. Eu gosto bastante de consumo de água. Claro, tem dias que isso oscila, um dia mais calor, um dia mais frio, mas é um indicativo interessante. Na sequência, o consumo de ração, isso é extremamente importante. Então, toda a granja que olha para os animais e que percebe como está indo o desempenho e ele é consequência do que os animais estão comendo e bebendo, já é algo que vai dizer se o lote está caminhando bem ou não. Na sequência, vem outros indicadores que vão mostrar isso. Tosse, espirro, diarreia, mortalidade, ou seja, febre. Mas quando você me pediu de como que eu posso ver rápido se a granja está dando problema, se ela saiu do trilho, consumo de água e ração é extremamente importante. Maravilha. Do ponto de vista... A Farmabase bate na tecla da engenharia de formulação. Na prática, o que uma suspensão realmente homogênea muda na variação entre animais, lotes e na segurança da dose entregue? E como que vocês verificam essa homogeneidade no dia a dia sem laboratório? Nós percebemos uma carência no nosso setor. O Brasil é um país muito especializado na produção de suíno e respeitado mundo afora. Mas a gente percebeu uma carência no nosso setor de produtos que foram desenvolvidos para a suinocultura mesmo. O que eu quero dizer? Nós temos muitos produtos para terapia de suporte, anti-inflamatórios, analgésicos e até antibióticos, que o foco do desenvolvimento das indústrias no passado foi a produção de bovinos, bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte. Então as empresas não focaram em produtos exclusivos para suínos ou que tivessem uma preocupação na formulação, que fosse entregar um resultado mais consistente e principalmente que se preocupasse também com as lesões que esses produtos poderiam causar naquele animal que é destinado para abate. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que eu desenvolvo um produto focado mais em bovino, onde a quantidade de ml aplicada é muito maior e esses animais não vão ser abatidos logo na sequência da aplicação, eu não estou tão preocupado com o que isso vai causar na musculatura do animal, no subcutâneo. Já na nossa concepção de produto, e isso é um mérito muito grande do nosso time de desenvolvimento, é estar preocupado com uma formulação que vai entregar a cura ou que vai entregar uma resposta clínica melhor ou adequada, mas também que vá evitar ou reduzir ao máximo a possibilidade de uma lesão na musculatura, de uma hemorragia local, de um abscesso, de um encapsulamento. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, a gente está entregando cortes no mercado e a gente está fazendo isso muito bem,
de valor agregado. Então, sobre paleta, copa, eu não posso entregar um produto para o consumidor que tenha uma alteração de cor, que tenha uma hemorragia, uma petequia, um abscesso. Então, a gente se preocupa muito com isso. Dentro dessa formulação, dessa preocupação, eu preciso pensar em quais componentes eu vou utilizar, que podem ser recipientes dos mais baratos, dos mais econômicos, ou daqueles que têm um valor agregado maior para que eu entregue um produto que é melhor absorvido, que vai causar menos lesão, como eu já falei, e que principalmente vai atingir uma concentração plasmática ou no tecido-alvo, por exemplo, uma doença pulmonar. Eu preciso formular um produto que a quantidade que ele é absorvido faça com que aumente a concentração dele lá no tecido-alvo, pulmão, por exemplo. Ou um tecido nervoso, quando eu quero tratar uma meningite. Então, a concepção da formulação, ela tem que pensar em tudo isso. Desde a qualidade do recipiente, a qualidade da matéria-prima que está ali, seja um anti-inflamatório, um analgésico, um antibiótico, para que no final eu tenha um produto que atinja uma concentração no tecido-alvo melhor, para ter mais chance de cura dos animais, em menor tempo, para que os animais se recuperem mais rápido e voltem a comer ração e tomar água, como a gente falou no começo. E também um produto que, se eu vá aplicar próximo do abate, eu não vá causar uma lesão na musculatura e esse frigorífico vai ter que jogar essa carne fora depois, causando prejuízo lá dentro da planta de abate. Um reflexo altíssimo em bem-estar animal e sustentabilidade, né? Bem-estar animal, porque quando você me pergunta em engenharia de formulação, dentro da engenharia a gente vai colocar componentes na forma que faz com que esse produto seja mais fluido, mais estável, que ele precipite menos, que ele não crie cristais, por exemplo, para que a hora que eu aplique esse produto, ele vá ser absorvido dentro do tempo que ele foi formulado. Tem produtos que são longa ação, tem produtos que são de curta ação, mas que no final eu garanta um tratamento mais adequado, que os animais eles recebam a dose mais adequada. Então, essa questão de viscosidade, fluidez, qualidade da formulação é muito importante. E muitas vezes a gente vê no mercado produtos com pouca ou nenhuma preocupação com isso. Muitas vezes tem ali o antibiótico que deveria, ou o princípio ativo analgésico, antitérmico, mas a formulação não foi pensada em entregar o melhor resultado que aquela molécula pode conferir. É um trabalho mais cuidadoso, é um projeto mais cuidadoso, É um projeto mais cuidadoso que tem que unir o técnico, o veterinário lá no campo, qual é a expectativa do veterinário com aquela molécula, o que ele quer dela, e tem que estar linkado com o desenvolvimento, com o P&D, onde o desenvolvimento de produtos vai pensar não só na cura do animal, mas que esse produto não vai causar nenhum problema para aquele animal, como você falou, bem-estar animal. Tem formulações que, ao não causar nenhuma lesão na musculatura, causam menos dor para o animal. Então, bem-estar animal também. Você pode dar um exemplo prático para o produtor? Posso. Vou ser bem direto em uma molécula que é muito utilizada na suinocultura, especialmente na fase final, próximo do abate, ceftiofur. O ceftiofur é uma molécula de amplo espectro, isso o pessoal sabe, mas tem alguns pontos que precisam ser considerados na utilização dessa molécula. Então, quando nós desenvolvemos o Biocef, que é o ceftiofur da Farmabase, nós pensamos num ponto que é extremamente importante. O quanto que eu vou conseguir melhorar de biodisponibilidade nos tecidos-alvo, não só na corrente sanguínea, mas também nos tecidos, como, por exemplo, para tratar uma doença pulmonar, né, ou entérica. Então, no desenvolvimento da formulação, e aí a gente trabalha isso na farmacotécnica, é fazer uma formulação onde a gente consiga que esse produto seja mais bem absorvido. Para isso eu tenho que trabalhar em alguns quesitos, como viscosidade. Então, na tecnologia BioFlow, a gente trabalha com uma formulação tixotrópica. O que significa isso? O objetivo nosso, primeiro, é que não haja tanta decantação, tanta precipitação do ceftiofur. Então, a gente vai ter uma molécula, um produto mais homogêneo, depois da agitação, que é necessária em qualquer produto à base de ceftiofur, que são produtos que necessitam dessa agitação. Então, a gente vai ter uma entrega melhor da molécula na musculatura, uma melhor absorção. E aí, obviamente, o resultado
que é aquilo que eu falei em relação ao fator de cura, vai ser mais interessante. Outro ponto, o ceftiofur geralmente, dependendo da formulação que você trabalha, isso acontece com a maioria dos produtos do mercado, vai causar alguma irritação da musculatura, algum grau de coloração do local que foi aplicado ou até petecas e hemorragias. A gente teve uma preocupação tão grande, um carinho tão grande com esse e com os outros produtos que nós desenvolvemos, que é minimizar isso ao máximo. Então, nessa formulação, além de entregar algo que é melhor absorvido, que tem menos precipitação, menos decantação, como eu falei, é um produto mais homogêneo, tem uma melhor viscosidade, a gente vai entregar também uma molécula, um produto que não vai causar lesão. A maioria dos outros ceftiofur do mercado são desenvolvidos para bovinos, não tiveram essa preocupação. A gente teve essa preocupação. O Biocef é um produto para se utilizar em animais próximos do abate, ou animais em qualquer fase, né? Ele tem essa indicação, mas você pode trabalhar com ele na fase final sem a preocupação de que você vai causar um abscesso na copa, uma coloração ou algo que vai causar um aspecto repugnante para o consumidor lá na gôndola. Então, eu acho que esse é um exemplo bem prático. Além disso, a gente trabalha numa miligramagem, numa dose de ceftiofur, que eu vá conseguir ter uma longa ação. Então, eu não necessito fazer aplicações diárias do ceftiofur. Eu vou aplicar a dose recomendada na bula e eu tenho uma proteção do animal por pelo menos 5 dias. Então, isso é um conceito legal, diminuir mão de obra, onde eu faço uma única aplicação, eu não causo lesão na musculatura do animal, absorve melhor o produto, o percentual de cura é maior e ainda para fechar o pacote de benefícios dessa tecnologia do BioFlow, né, do Biocef, que a gente chama de BioFlow, um produto carência zero. Que se a gente tiver um animal doente no final, por pneumonia, por Lawsonia, que acontece muito no Brasil hoje, né, os casos de Lawsonia no final, trata o animal e ele pode ser carregado naquele dia com a certeza de que o produto é carência zero e não vai deixar nenhum resíduo lá na musculatura. Do ponto de vista operacional, como que dose única e carência zero redesenham o manejo? Menos manipulações, fluxo de abate, alocação de equipe e bem-estar. O que tipicamente vocês ajustam no SOP quando comparam com rotinas mais manipulativas? É uma pergunta ótima, porque mão de obra hoje não é mais tão disponível como era no passado e já não é mais tão barata. Então, aquela ideia de que a suinocultura brasileira tem mão de obra disponível a qualquer momento não é bem assim, né? A gente sabe que está ficando cada vez mais difícil e também você ter uma qualificação de funcionário que entenda exatamente qual molécula que ele tem que utilizar, por quantas doses, qual é o intervalo entre doses e por quanto tempo, não é algo tão fácil. Vamos imaginar que a gente tem milhares de granjas no Brasil. Todas essas pessoas que estão lá na ponta estão qualificadas? Na maior parte das vezes, não. É claro que tem que estar no escopo do produtor rural, da agroindústria, o treinamento das equipes e das pessoas que manipulam os suínos. Mas o turnover ele acontece, ele é inevitável. Então a gente sempre vai ter em granja pessoas que não estão totalmente treinadas. Nesse ponto de vista, a tua pergunta é importante. Se eu desenvolvo produtos que têm uma molécula de amplo espectro, que consiga tratar mais de uma doença, porque muitas vezes essa pessoa que está lá na ponta é a que vai escolher a molécula. E nem sempre ela sabe se o diagnóstico que ela imagina está correto ou não. Então o desenvolvimento de produtos de amplo espectro e que a pessoa consiga fazer menos aplicações, então a gente tem ido muito para esse lado de ou dose única ou produtos de longa ação, né? O dose única, muitas vezes ele acaba entregando um tratamento que dura por 7 dias ou até mais, e os produtos de longa ação, geralmente eles entregam ali 3 dias, 5 dias de ação antimicrobiana. Então, nesse quesito, que a gente tem pensado em moléculas onde o funcionário, ao escolher a molécula, aquela pessoa que está manipulando lá o suíno, a chance dele errar seja menor e que ele não tenha que ficar aplicando produtos de 12 em 12 horas ou 24 em 24 horas, que às vezes uma única aplicação ou máximo 2 vá curar aquele suíno. Por que eu estou te falando isso? É importante a gente pensar
que numa granja a gente não tem um animal doente. Muitas vezes, como você me perguntou, quando a coisa sai do trilho, quando aparece um desafio sanitário, e eu tenho 10, 20, 30 animais doentes hoje, se eu uso uma molécula que eu vou precisar tratar de novo esses animais amanhã, eu vou ter que tratar esses animais, os mesmos 30, mas amanhã vão aparecer mais 30 ou mais 50 que estão doentes, no terceiro dia outros mais. Então, com o passar dos dias, 3, 4 dias do início do problema sanitário na granja, isso vira um efeito dominó, uma bola de neve, e o funcionário vai ter que medicar 100, 150 animais por dia. Então veja, começa a tomar uma quantidade de tempo que ele não tem, porque ele tem outros manejos na granja para fazer. Nesse sentido que a gente vem pensando em moléculas de amplo espectro que possam tratar mais do que uma enfermidade, né? E que ele consiga fazer em uma única dose, no máximo 2 doses, para diminuir a mão de obra e diminuir os erros, as possibilidades de erro na aplicação. Ou seja, errar o tamanho da agulha, errar a quantidade de ml que tem que aplicar. Então nós temos pensado nisso, tentando ajudar o campo a errar menos. Garantindo mais eficácia para o tratamento. Exatamente. Né? No cenário real, quais principais indicadores você pede para monitorar no curto prazo para decidir se a escolha foi bem executada? E como evitar viés de confirmação nessa leitura? Eu costumo chamar de percentual de cura ou quantidade de cura. É um termo, não é um termo técnico, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A gente precisa ter em mente, a partir do momento que eu tomei um diagnóstico, eu imagino que essa granja está enfrentando tal enfermidade. A pessoa que está lá na frente, lá, o produtor, ou o funcionário, ou o técnico que está lá, ele vai escolher determinado produto para utilizar, certo? Passado 24 horas, a gente já precisa ter uma ideia se esse tratamento está mantendo os animais vivos ou não. Então, quando é uma doença, vamos pensar um exemplo prático, uma doença pulmonar. Então, nós temos uma pneumonia. O que seria o adequado? Que a gente fizesse um antimicrobiano, que tivesse uma concentração pulmonar interessante, e há vários no mercado, mas também é interessante que a gente pense em um anti-inflamatório, para que eu diminua a edema pulmonar e esse animal consiga respirar melhor. Então eu teria que fazer uma terapia combinada, um antimicrobiano para tratar a bactéria, a doença, a causa do problema, e um antitérmico ou um anti-inflamatório para que eu consiga dar uma melhor condição para o animal, mais bem-estar, para que ele consiga se recuperar, que ele volte a comer ração, que ele volte a tomar água e sozinho ele vá se recuperando. Assim como nós, seres humanos, quando a gente tem uma gripe muito forte, ou até uma pneumonia, ou uma amidalite, a gente não vai tomar só o antibiótico. A gente vai usar em paralelo um antitérmico e muitas vezes um anti-inflamatório. Então, é legal que a granja, ao fazer o diagnóstico, e estamos partindo aqui que é uma pneumonia como exemplo, ela utilize o antibiótico e ela utiliza a terapia de suporte também. Isso é bastante importante. Por quê? Se a gente só utilizar o antibiótico, esse animal vai demorar mais dias para melhorar. E aí, muitas vezes, a gente pensa, o animal não está melhorando, vou trocar o produto, vou trocar a molécula. Pode ser que aquela molécula esteja funcionando. Se ele continua vivo, o que falta, talvez? A gente dá uma condição de suporte para que ele melhore antes. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque a gente precisa olhar se o animal está vivo. Está vivo? Legal, estamos acertando o antibiótico. Então, vamos entrar com uma terapia de suporte para que ele melhore antes e ele volte à condição anterior dele de um animal saudável. Então, respondendo a tua pergunta, a gente precisa olhar a condição do animal. Ele está em decúbito? Não. Ele já levantou? Ele voltou a consumir água? Não voltou? O que eu errei? Eu errei no diagnóstico ou falta uma terapia de suporte? Então, acho que é importante a gente olhar por esse lado aí. Tratar o sintoma, né, Giovanni? Tratar o sintoma e pensar na causa. Pensar na causa também. Muitas vezes o contrário ele é problemático. Se o funcionário vai lá, percebe que o animal está com febre, por exemplo. Agora vamos mudar o exemplo, vamos para uma meningite streptocócica. E ele vai e trata com dipirona, que é um antitérmico interessante. Ou ele trata com dexametasona ou cetoprofeno, que são anti-inflamatórios interessantes para diminuir a pressão intracraniana. O animal vai ter uma melhora num primeiro momento. Mas você não usou o antibiótico. O Streptococcus continua lá.
se multiplicando, ele vai matar o animal. Então, o contrário também é verdadeiro. Não dá só para trabalhar com terapia de suporte. Eu preciso ter a combinação dos dois, principalmente em doenças sistêmicas, como meningite streptocócica, pneumonia. Temos uma aula aqui, né, para o pessoal tirar as lições que são importantes. Sem falar de rótulo ou posologia, qual a árvore de decisão que vocês ensinam para usar na hora certa, do jeito certo? Que checagens você considera não negociáveis para garantir previsibilidade sem prometer milagre? O veterinário que estiver nos ouvindo, ou técnicos ou tecnista que está no campo, o primeiro ponto é a gente conseguir ensinar para as pessoas que estão lá na ponta que ela separe pelo menos em 3 grandes grupos de doenças. Esse animal, ele está doente demonstrando uma doença entérica, uma doença respiratória ou uma doença sistêmica, que geralmente é algo mais voltado para sistema nervoso central, uma meningite, por exemplo. Separando esses 3 sistemas, eu já consigo escolher melhor os meus tratamentos, a minha chance de erro é menor. Então, a minha sugestão é que treinem as pessoas, os produtores, para quem é da agroindústria, os funcionários, para quem é produtor independente, a identificar esse animal tem diarreia, pneumonia ou doença sistêmica. Olhando para isso, então, o primeiro ponto é diagnóstico. É o que eu imagino que esse animal tenha. Claro que o ideal é coletar material, mandar para o laboratório, e a gente ter um histórico do que a granja geralmente tem de desafio. Esse é o ideal. Mas na prática, eu vi o animal doente, ou eu vi um lote que começou a sair do trilho, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter pelo menos um diagnóstico inicial, um diagnóstico clínico do que está acontecendo. Separando por esses 3 grandes sistemas, eu já escolho determinadas moléculas que eu vou utilizar. E pode ser via água de bebida, pode ser injetável. A medicação injetável está cada vez mais na moda. Por quê? Porque há um movimento de se buscar tratar mais o animal que realmente precisa ser tratado. Então, o indivíduo. Não necessariamente eu preciso tratar o lote todo. Eu tenho um percentual de animais doentes, eu vou tratar aquele percentual de animais doentes. Está fazendo parte da pauta aí do uso estratégico e racional dos antimicrobianos. Mas para escolher o antibiótico, eu tenho que fazer o diagnóstico clínico inicial. Tem que treinar as pessoas a fazer diagnóstico. Feito isso, diminuam o número de possibilidades na granja. Não coloquem lá uma lista de 20, 30 produtos. Para pneumonia eu tenho 6, 7 produtos. Para meningite, 3, 4 produtos. Para diarreia, mais 6 ou 7. Para tratamento de suporte, mais 6 ou 7. Isso vai confundir a cabeça das pessoas. As pessoas que estão lá no dia a dia, elas não são formadas para isso. Elas são formadas para fazer o operacional, e o operacional precisa ser prático. Minha sugestão, ensine a fazer diagnóstico clínico, básico. A partir disso, uma molécula boa, com efeito de cura, percentual de cura alto para respiratório, uma outra molécula de amplo espectro para quando a pessoa não sabe o que está acontecendo, ou quando no mesmo animal eu tenho 2 doenças, entérica e respiratória, sistêmica e respiratória. Uma boa molécula para a diarreia de amplo espectro, muitas vezes pode se combinar isso, exemplo, uma combinação de lincomicina com espectinomicina, e uma boa terapia de suporte. Um medicamento para febre, um medicamento para inflamação. O que eu quero dizer? Com 5 ou 6 moléculas, então uma boa para diarreia, uma boa para sistêmica, por exemplo, para tratamento de meningite, uma boa amoxicilina, um amplo espectro como um ceftiofur, para doença respiratória, tulatromicina, e boas terapias de suporte, por exemplo, um bom anti-inflamatório, cetoprofeno, um bom antitérmico, se for injetável, dipirona, se for via água, paracetamol. Então, veja, com 5 ou 6 produtos, você consegue tratar todas as doenças bacterianas da suinicultura. Não precisa deixar uma lista de 20 produtos lá que você só vai confundir o produtor. Olhando 2025 e 2026, quais evoluções de formulação e de suporte de campo devem mover o ponteiro da previsibilidade? E o que você acha que o produtor vai perceber primeiro quando isso chegar à rotina? Bom, eu falei agora há pouco sobre treinamento. Acho que esse é o ponto. A gente vai estar sempre na necessidade de atualizar as pessoas. E nunca é demais. Então, levar conhecimento para o campo é importante e precisa ter uma agenda.
Então, nisso a gente tem uma equipe que pode dar esse suporte para os nossos clientes, nós vamos investir cada vez mais nisso. Então, algumas empresas acabam deixando um pouco de lado essa interação com o cliente, estar lá na granja, pisar lá na granja e ter a interação com os animais e com o produtor. A gente está fazendo o caminho contrário, que eu acredito que é o mais adequado. Nós estamos aumentando nosso time técnico para ter mais treinamento no campo, para que você consiga fazer esse diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, agora vamos escolher as ferramentas mais adequadas. E nós, lá dentro da Farmabase, o que a gente tem feito? A gente escuta do campo quais são as principais demandas. Exemplo, falta de mão de obra é uma delas, dificuldade operacional. E a gente vai levar para dentro de casa e desenvolver moléculas de mais amplo espectro, tentando fazer produtos de dose única ou de longa ação, né, como eu falei. E nós vamos trazer, nos próximos meses, mais produtos para ajudar na utilização e minimizar o erro de quem está fazendo lá na ponta. Então, eu acho que tem que ser um combinado. Treinar o pessoal de campo e nós, dentro da indústria, vamos fazer a nossa parte trazendo novas ferramentas. Não só novos produtos, mas também novas moléculas. É um trabalho de equipe. É um trabalho e acho que faz parte e tem que ser parte da agenda das empresas farmacêuticas. O que eu posso desenvolver que vai ajudar o meu cliente a minimizar o erro lá na ponta e diminuir mortalidade, melhorar ganho de peso. A suinicultura está no melhor momento da história dela, hoje. Qualquer animal que morrer é muito dinheiro que está indo para a composteira, é muito dinheiro que está indo para o lixo. Então, fazer o diagnóstico, usar a molécula certa e minimizar o erro é diminuir mortalidade. É mais dinheiro no bolso do produtor. É promover o desenvolvimento da suinicultura brasileira. É sustentabilidade. Exato. Qualquer ferramenta que a gente utilizar de forma correta, mesmo os antimicrobianos, seja via água, via ração ou injetável, que a gente use de forma correta, na dose correta, pelo tempo adequado e que a gente consiga diminuir mortalidade, nós vamos estar entregando bem-estar animal, faz parte isso da nossa profissão, e nós vamos estar entregando sustentabilidade. É menos mortalidade, é menos recurso natural que os animais estão consumindo e entregando mais carne para o consumidor que está esperando ali. Nós do Brasil, a gente nunca passou fome, vamos dizer assim. A gente nunca teve uma grande guerra, uma grande crise. Então a gente é um país abençoado por Deus, com muita disponibilidade de alimento. Mas outros países, especialmente na Ásia e na África, não têm essa exuberância de proteína animal que a gente tem. E nós vamos precisar alimentar esse pessoal. Fazendo como? Melhorando nossos índices produtivos, com sustentabilidade, para entregar mais produto, para exportar cada vez mais e para valorizar cada vez mais a nossa suinicultura. Doutor Giovanni, muito obrigada pela aula, eu aprendi muito. Eu tenho mais horas no meu currículo de debate sobre avicultura. Suinocultura, eu estou numa trilha boa, porque a gente fazendo essa cobertura de eventos importantes como esse, um nível de qualidade dos entrevistados aqui é altíssimo e os temas que estão em alta. Eu aprendi muito com você hoje. Tenho certeza que quem nos acompanha também vai poder aproveitar muita coisa que foi dita aqui. Parabéns pelo trabalho, pela paixão com que você leva essa missão de dirigir esse setor aí dentro da Farmabase, que é uma empresa de renome e de trabalho grandioso mesmo. Muito obrigada pelo prestígio. É uma paixão da nossa empresa. Lá dentro, o nosso time técnico, comercial, junto com o nosso time de P&D, o nosso desafio diário é o que a gente pode criar de novo e bom e acessível para que a nossa suinicultura e avicultura possa ser melhor. Agradeço muito pelo convite. Falar de farmacologia ou de farmacotécnica não é algo simples, mas a gente consegue tornar isso palatável e por isso que eu insisto, não tenham medo de treinar o pessoal que está lá na ponta. A gente vai conseguir levar uma linguagem que eles vão conseguir entender. Se a gente não treinar eles vão errar. E aí nós vamos perder dinheiro. E treinar sem complicar, né? Sem complicar. Não precisa complicar. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. E você que nos acompanha, não deixa de se inscrever no canal para continuar acompanhando as melhores entrevistas do setor.